Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral, da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. E vamos trabalhar essa videoaula de História para o ensino médio, curso normal, primeira série, no seu terceiro bimestre. Os temas que iremos abordar são a primeira Constituição Brasileira de 1824, apelidada de Constituição da Mandioca, e as transformações sociais e econômicas na segunda metade do século XIX no nosso Brasil. Então, vamos começar. Com a invasão dos franceses a Portugal e a transferência da corte em 1808, a monarquia portuguesa se estabeleceu em terras brasileiras. As sedes do governo passaram a funcionar aqui na cidade do Rio de Janeiro. Desde 1808, os portos da América estavam abertos a quase todas as bandeiras do mundo, em especial para os ingleses. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e a Algarves. E em 1818, Dom João tornou-se rei desse novo corpo político que tinha sede na cidade do Rio de Janeiro. A permanência da família real por mais de uma década foi decisiva para manter a unificação territorial do Brasil. E a independência, que foi proclamada em 7 de setembro de 1822, por Dom Pedro, filho de Dom João, que tinha retornado para Portugal para assumir o trono após a Revolução Liberal do Porto, em 1820, se tornou possível a partir desse arranjo em família. A independência do Brasil não foi pacífica. Algumas províncias permaneceram leais aos portugueses, como o Pará, Maranhão, Bahia e Cisplatina. Assim, foi necessário travar guerras internas para garantir a unidade territorial do país. Em meados de 1823, os conflitos haviam terminado e os apoiadores de Portugal estavam derrotados. Chamamos então de Primeiro Reinado o período de nossa história iniciado com a independência, em 1822, e vai até abril de 1831. Quando o imperador Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, que na época tinha 5 anos de idade. E em 1840, Pedrinho, como simpaticamente estou chamando, se tornaria o imperador Dom Pedro II, o mais longevo governante da história do Brasil. A opção do Brasil independente pela monarquia foi na contramão dos vizinhos da América do Sul, que optaram pela formação de repúblicas. Dom Pedro I, ao se tornar nosso primeiro imperador, revelou um caráter autoritário e absolutista. Ele não gostava de ser contrariado e queria interferir diretamente em todos os assuntos da nova nação. Sob seu reinado, foi outorgada a primeira Constituição Brasileira, em 1824. Após a independência, era necessário para a nova nação ter uma Constituição. Foi formada então uma Assembleia Constituinte que deveria ser escolhida por meio de eleições. Os trabalhos dessa Assembleia Constituinte iniciaram-se em maio de 1823 e depois de vários conflitos com o imperador, que desejava manter poderes quase absolutos, os trabalhos da Assembleia foram interrompidos em novembro de 1823, na chamada Noite da Grande Agonia. Assim, Dom Pedro e poucos colaboradores passaram a redigir a nova Constituição, que ficou pronta e outorgada em 1824. Ela foi apelidada pelos críticos e pelos opositores de Constituição da Mandioca. O texto reafirmava que o país seria uma monarquia e dava ao imperador poderes absolutos sobre a nação, tendo a última palavra sobre qualquer assunto. Esse poder era garantido no chamado poder moderador, que era um quarto poder, juntamente com os poderes executivo, legislativo e judiciário, herança da Revolução Francesa e dos cunhos políticos que de lá chegaram até nós.
Outra determinação que justifica o apelido Constituição da Mandioca, além da questão dos 4 poderes, foi a imposição do voto censitário. Só poderiam votar e também se candidatar aos cargos legislativos aqueles indivíduos que tivessem uma renda anual acima de 100 mil réis. E essa renda, que era bem considerável, ela era especificada em alqueires de raiz, ou seja, mandioca. Essa medida, ela escondia também uma das marcas de riqueza no Brasil, que era a posse de escravos. Isso ficava subentendido com a referência à mandioca, que era o alimento preferencial para alimentar os escravos nas fazendas que produziam açúcar e café. Dom Pedro I enfrentou resistências e guerras internas das províncias que eram contra a separação de Portugal. Um dos exemplos foi a Confederação do Equador, em 1824, uma revolta das províncias de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, que colocou em questão a autoridade do nosso imperador. Assim como a perda da província cisplatina, que depois se tornou independente sob o nome de Uruguai em 1825, foi um dos fatores de crise no primeiro reinado. Dom Pedro se envolveu também com a disputa pela sucessão do trono português. Seu pai, Dom João VI, rei de Portugal, morreu em 1826. E seu herdeiro natural, quem era? Dom Pedro I, que naquele momento ele era imperador do Brasil. Ficou nessa dúvida. O que fazer? Mantenho aqui no Brasil ou vou para Portugal? Com a possibilidade do trono português ser assumido pelo irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, abriu-se uma guerra civil que tomou Portugal e movimentou o país. A luta entre os exércitos partidários de Dom Miguel e de Dom Pedro terminou com a vitória dos leais a Dom Pedro, que conquistou essa vitória, mas abdicou de assumir o reino português em favor de sua filha, Maria da Glória, que naquele momento tinha apenas 8 anos de idade. Esse envolvimento numa disputa na Europa trouxe enormes gastos à nova nação, ao Brasil, e gerou grande desconfiança das elites daqui em relação a qual seria o interesse do nosso imperador com a questão sucessória política em Portugal. Bem, 5 anos depois, Dom Pedro inverteu a situação. E como já dissemos, ele abdicou do trono brasileiro e decidiu ser rei em Portugal. Isso em 1831. Nosso segundo imperador era ainda muito jovem quando assumiu o poder. A sua subida ao trono foi antecipada. Foi uma jogada política que ficou conhecida na história como o golpe da maioridade. Ele tornou-se imperador com menos de 15 anos. Enquanto a Constituição determinava que a maioridade só era possível quando ele completasse 21 anos. Mas no Brasil, tudo se dá um jeito. O golpe da maioridade acabou sendo uma solução para sufocar as revoltas regenciais de traço separatista que estavam ocorrendo desde o período regencial. O período regencial foi o período em que ficou intermediário entre o fim do primeiro reinado, em 1831, e a subida ao trono de Dom Pedro II, em 1840. Como alguns exemplos desse processo das rebeliões regenciais, nós podemos citar a Balaiada, que ocorreu no Maranhão, a Sabinada, a Revolta dos Malês, que ocorreu na Bahia, a Cabanagem, no Pará, e a mais extensa guerra, a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que durou de 1835 a 1845. Esses podem ser considerados movimentos separatistas e de grande intensidade ao longo do período regencial. Para a maioria dos políticos que viviam na corte brasileira,
a ideia de fragmentação do Brasil, como ocorreu com a região da América Espanhola, não era vantajosa. E nossa elite agrária não via com bons olhos o modelo de república. A manutenção da figura do monarca ajudava em muito o projeto de unidade territorial brasileira. A organização da monarquia brasileira, principalmente no segundo reinado, seguiu um modelo diferente se compararmos com os sistemas monárquicos existentes na mesma época. No Brasil, adotou-se o parlamentarismo, semelhante ao da Inglaterra, mas com características próprias. Aqui, no Brasil, era o próprio imperador quem decidia quem seria o primeiro-ministro, e não o povo, em eleições, como ocorre na Inglaterra. A partir de 1870, o governo de Dom Pedro II teve de lidar com uma série de problemas. No plano externo, teve que liderar a entrada do país na guerra contra o Paraguai. Nas questões internas, o Brasil assistiu ao crescimento da campanha republicana, à ascensão dos militares por conta da vitória na Guerra do Paraguai, os conflitos de poder com a Igreja Católica e o movimento abolicionista que exigia o fim da escravidão. Desde as primeiras décadas do século XIX, foram elaboradas leis contra o tráfico de escravos entre 1831 e 1850. E na segunda metade desse mesmo século XIX, as leis abolicionistas se tornaram marcantes, como a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário e, por fim, a Lei Áurea, acabando definitivamente com a escravidão no Brasil em 1888. A Lei Áurea, assinada em 1888, como falei agora há pouco, não garantiu a plena inserção social dos homens e mulheres negros no Brasil. Sem acesso aos empregos nas fábricas, sem escolaridade, moradia, assistência médica, a situação se tornou precária para a maioria dessa população. A chegada da República não resolveu o problema e a cidadania foi negada a essa enorme parcela do povo brasileiro. O trabalho escravo foi substituído nas fazendas do Oeste Paulista pelo trabalho do imigrante europeu. Isso fazia parte de uma política de parte do governo brasileiro, numa ideia de branqueamento da sociedade. Apesar de outras formas de relação de trabalho e mão de obra, principalmente imigrantes, entraram no Brasil a partir da segunda metade do século XIX. O sistema produtivo, tanto no campo quanto nas cidades, ainda era baseado no trabalho escravo. O café foi a base da economia no segundo reinado, a princípio na área da região do Vale do Paraíba, cuja capital, entre aspas, era Vassouras, e posteriormente a região do Oeste Paulista se tornou mais próspera, tendo como cidade central Campinas. No período do segundo reinado também ocorreu um surto industrial que ficou conhecido como Era Mauá. Por conta da ação do Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, um indivíduo extremamente empreendedor que construiu estaleiros, fábricas, instalou quilômetros de estradas de ferro e abriu agências bancárias. Mauá se tornou um homem extremamente rico, mas contrariou os interesses da classe dominante, que ainda era muito apegada à produção agrícola para a exportação. Aqui concluímos nosso encontro, onde falamos sobre o período monárquico no Brasil, destacando a economia, a escravidão e a vida política do país no início e durante o século XIX. Nossa conversa vai continuar, na próxima videoaula. Um abraço e até lá!